Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2022 do fundo VILG11 Alvinci Logística, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo aí no mês de maio, né? Se tem aí cumprido as expectativas, o que aconteceu no fundo, né? Em relação ao seu portfólio, o que a gestão está fazendo. Então, fique conosco e acompanhe esse vídeo que está interessante, nas informações aqui do VILG11, tá? Mas se você gosta de acompanhar fundo de investimento imobiliário, FIAGROS, principalmente é o que a gente fala aqui no canal, tá bom? A gente tem outros assuntos aí, acompanhamos também minha carteira. Então, se inscreva aí no canal, ative os sininhos, tá? Deixe o seu like para ajudar a gente a disseminar essas informações pelo YouTube, tá? E se você é cotista do VILG11, compartilhe também nos comentários desse vídeo qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do VILG11, né? Um dos 5 fundos de logística que eu tenho na minha carteira, em torno de 4% da minha carteira está no VILG11, tá bom? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Para você baixar, fazer uma leitura, assim como também o nosso canal do Telegram. Se inscreve lá no nosso grupo do Telegram para você encurtar a distância, ok? O link está na descrição. Então, vamos lá então para as informações aqui do VILG11, fundo de logística, um fundo de quase 2 bilhões de patrimônio líquido, né? Então tem 1,7 hoje, né, de patrimônio líquido, quase 2 bilhões em imóveis. Informações gerais aqui do fundo que é gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust, que é administradora de vários fundos aí no mercado. Código de negociação na Bolsa de Valores, VILG11, segmento de logística, né? Acaba aí pegando logística, industrial, né? A cota de mercado lá no final de maio estava cotada aí a R$ 98,55, é a cota de mercado, né? E a cota patrimonial R$ 113,51. Então, um torno aí de 15% descontado no mercado, né? Ele que tem aí quase 15 milhões de cotas emitidas e quase 150 mil cotistas. Então, se você é um deles, se inscreve no canal que todos os meses a gente faz a leitura aqui do VILG11, tá? E a taxa de administração está aqui em 0,75%, é uma taxa escalonada, né, que inclui gestão, né, sobre o valor de mercado, excedendo 1 bilhão, paga-se essa menor taxa. Então, o fundo é bilionário já há muito tempo, né, então paga a menor taxa já há algum tempo, tá? Bom, informações aqui de mercado. Informações aqui de mercado a gente verifica, né? O fundo encerrou no dia 24 de junho, né? O último encerramento aí da bolsa, 94,60. Então o fundo caiu muito de preço essa semana agora. A gente vê aqui uma queda muito brusca, né? Caindo lá de R$ 98, né? Para aí 94,60. Então o fundo aí teve uma queda muito grande, está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 12,42%. E a gente verifica aqui embaixo, então, que o desconto dele está chegando a 17%, né? 17% aqui descontado no mercado. O valor patrimonial dele, como a gente viu, 113,51. Então o fundo está bastante descontado aí no mercado em relação ao seu patrimônio. Então voltando aqui ao relatório. Então vamos ver aqui mais para baixo alguns destaques, né? 70 centavos aí o fundo distribuiu então nesse mês de maio, né? Pagos em junho, o fundo mantendo aí o máximo da expectativa de distribuição, 70 centavos, está distribuindo esse valor desde dezembro, né? E o fundo aí, inclusive tendo resultados superiores, né? Fica conosco para a gente ver aqui os resultados do fundo. O dividend yield dele está em 8,5%, então aí dentro da média aí dos pares no mercado, né? Dos setores logísticos. E a inadimplência aqui, curioso, foi negativa, né? Por quê? Porque ele, além de não ter inadimplência em maio, ele ainda teve algumas recuperações de valores que estavam em aberto, por isso então a inadimplência líquida é negativa. Aqui os comentários do gestor falam, né, sobre o cenário macroeconômico, a inflação aqui nos Estados Unidos, né, como é que anda aí pelo mundo, né, os mercados, né, o aperto monetário aí na Europa também, a relação lá da guerra, né, o gás russo, né, desaquecendo lá e acelerando a inflação na Europa. A China lá com combate, né, lá a tolerância é zero para o Covid, então combate ao Covid lá ainda está muito maciço, né? Muitas cidades lá, inclusive, entrando em lockdown, então também teve isso aí em maio. O Brasil aí, na expectativa de aumento da Selic, aumentou mais meio ponto, né? Agora está em 13,25% a taxa básica de juros no Brasil, né? Isso fez aí com que alguns
alguns FIIs, né, caíssem no mercado inclusive, né? E no mês de maio o IFIX teve uma valorização de 0,3%, ok? Então, continuando aqui o relatório, a gente fala aqui sobre a obra do Castelo 57, né? A obra que já está desde 2020, né? Previsão de encerramento dessa obra, entrega a outubro de 2022. Obra aí que tem um prêmio de locação, né? O fundo faz jus. Inclusive, após a conclusão da obra, ele até diz aqui, ó, o fundo ainda tem aí o prêmio de locação mensal durante 24 meses, com base no cap rate, né, no retorno, na rentabilidade né, contratual de 8,5%. Então, e inclusive é anualmente corrigido pelo IPCA. Bom, outro aqui estão as fotos, né, do Castelo 57, então aí, previsão já próxima à entrega. E em relação à comercialização do portfólio, né, o Caxias Park anunciando aí 2 possíveis saídas, né, uma já está inclusive em aviso prévio, né, tem aí uma multa, né, aviso prévio contratual de 12 meses, foi inclusive, o aviso prévio iniciou em outubro de 2021, então previsão aí, aviso prévio de 12 meses, e em outubro é uma empresa que já vai desocupar 39 mil metros quadrados lá desse galpão. Tá? Tem aí uma multa de 6 meses do prazo remanescente, né, proporcional ao que já está faltando para pagar, rescisão antecipada, né, então acarreta um pagamento de multa de 6 meses. E além disso, o fundo também teve outro inquilino nesse Caxias Park anunciando aí a intenção de desocupar o seu galpão. Então o contrato também tem um dispositivo de aviso prévio, né, e o inquilino vai deixar o galpão no fim do período em novembro de 2022, tá? E o contrato tem uma boa representatividade aí na receita de 1%. Então, pode ser por isso, por esses anúncios aqui de rescisões, que o preço pode ter caído no mercado, né? Porque caiu essa semana. Então, possivelmente, após o anúncio do relatório, alguns devem ter aí vendido, aí o mercado acaba precificando isso, né? Mas a gente vai ver aqui os resultados do fundo, né? Como é que tá aí. O fundo então tem prospectado aí as possíveis, né? Sendo sido proativo para poder ocupar essas áreas, mas é um fundo bem diversificado, tem muitos imóveis, muitos inquilinos, né? E acaba que o impacto não é tão grande, o fundo está com caixa legal também, a gente vai ver mais para baixo. E outro aqui que informou uma possível desocupação também, a intenção de desocupar lá no Fernão Dias Business Park. Esse aqui é um pouquinho mais preocupante, né? Que é um imóvel que foi recebeu aí, né, um financiamento, então o fundo fez uma alavancagem para a aquisição desse imóvel, então separadamente acaba sendo mais preocupante as desocupações nesses imóveis frutos de alavancagem do fundo, né? Então tem a desocupação aí, o fundo representa a empresa que ocupa o espaço de 10.200 metros quadrados no ativo, representa 2% da receita bruta do fundo. Então tem uma representatividade boa aí em relação à receita. E ele também tem um dispositivo de aviso prévio, né? E então o inquilino deve deixar em janeiro de 2023. Então o fundo também já está prospectando. Eu digo que esse aqui é o mais preocupante por conta, né, daquele alinhamento, né, entre a aquisição do imóvel e a receita que o imóvel gera e a alavancagem feita para poder adquiri-lo, né? É o grande risco aí das alavancagens, que na minha opinião uma alavancagem bem feita, né, e dependendo do momento, ela é muito mais barata do que uma subscrição. Porque a subscrição você acaba tendo um compromisso ad eterno com o subscritor ou cotista, né, que acaba sendo um dos donos também do fundo, né? E numa alavancagem, depois que você paga a dívida, né, você fica livre daquele valor e a receita acaba sendo toda convertida para o fundo, né? Então tem seus prós, tem seus contras, e por isso que tem que ser bem estudado. Por conta disso, né, o imóvel tem que ser um imóvel realmente que gere bons resultados. Performance do fundo nos resultados, né? Então, como eu disse, então o fundo tem aqui resultados acima das distribuições, isso é bom, né? É saudável para o fundo também. O fundo acaba fazendo caixa, utilizando para outras aquisições, né? E em maio o fundo teve então quase 14 milhões em receita. Resultado financeiro do fundo foi negativo em 1,4 milhões, né? Por conta dos serviços da dívida, né? Das alavancagens que o fundo tem hoje, né? Dos financiamentos, são 3, né? Não é tão grande em relação
ao patrimônio do fundo, né? Realmente é baixa a alavancagem que o fundo tem em relação ao seu patrimônio, então é tranquilo, na minha opinião. Taxa de administração é quase R$ 1 milhão, então o fundo acaba tendo aqui uma margem líquida acima de 80%, né? Que é exatamente a margem líquida, é aquilo que sobra depois que o fundo paga as suas despesas, né? É o que sobra da receita daquilo que o fundo, depois que o fundo paga as suas despesas. Então, quando a gente faz esse comparativo entre o resultado e a receita, dá aproximadamente aqui, dá acima de 80% de margem líquida, né? E a gente vê que os resultados do fundo estão até positivos, né? Em maio, o resultado foi 5 centavos acima por cota, acima da distribuição, né? Mantendo inclusive a expectativa máxima de distribuição. E no ano de 2022 está aí 1 centavo acima da distribuição, né? 71 centavos de resultado e 70 centavos de distribuição, já que ele tem distribuído 70 centavos desde dezembro. Então a gente vê inclusive aqui, né, que o fundo então acumulou mais 5 centavos de resultado não distribuído, né? Agora está com 6 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído. E como eu falei, né, o fundo tem então distribuído 70 centavos por cota, né, desde dezembro, é a expectativa máxima que o fundo aí estipulou, né, para esse semestre, né, e somente em um mês aqui o resultado foi abaixo, né, por conta de antecipações, né, na verdade inadimplência que teve em abril, né, e que foi regularizada em maio, e é isso, por isso mesmo em maio o resultado foi mais superior do que, maior, né, no caso, do que normalmente é, né, 5 centavos acima, normalmente fica 1, 2 centavos acima só da distribuição, né, como a gente vê aqui nesses meses aqui, mas foi mais superior por conta das inadimplências que foram regularizadas no mês posterior. Bom, indo mais para frente aqui a estimativa de rendimento, então o fundo permanece aí com a expectativa, né, até junho de 2022, inclusive, com 70 centavos por cota, né, então possivelmente no próximo relatório a gente vai ter ou a manutenção dessa expectativa, né, vamos ver aí como é que vai ser, como é que o fundo vai anunciar a expectativa do fundo para o próximo semestre. Falando aqui de rentabilidade, então, o fundo teve uma rentabilidade negativa, né, nesse mês de maio, 1,9%, distribuiu 0,7% de proventos, então ficou negativo em 1,3% e fixo foi positivo, e Bovespa foi positivo nesse mês, né, então o fundo aí foi mal das pernas, inclusive nesse mês de maio, e a expectativa é que em junho seja pior, porque a gente viu que a cota já caiu bastante, né, aqui encerrou a 98, e a gente vê aí que partindo para a última semana de maio, o fundo está cotado aí a 94,50. Então está uma ótima oportunidade para aumentar a posição no fundo. Eu gosto muito do fundo, estou aumentando a minha posição. Né? Realmente é um fundo para longo prazo, na minha opinião. Alguns não gostam da Vinci, né? Mas é uma só gestora, uma ou duas gestoras que a gente tem na carteira, né? Um ou dois fundos só da Vinci que eu tenho na carteira. Então eu acho que o fundo tem bons imóveis, né? Mesmo a gestora sendo, né, mediana, tendo bons imóveis, né, acaba os resultados aparecendo. Bom, negociação aqui do fundo, então o fundo tem uma boa liquidez também no mercado, né? Reduziu muito, né, em relação aos meses anteriores, né? Inclusive esse mês de maio foi o pior mês dos últimos 12 meses em relação à liquidez no mercado, 2 milhões apenas de liquidez diária, mas mesmo assim é uma boa liquidez, né, o giro de cotas que está diminuindo, né, então é uma liquidez de médio para baixo, né, então 3% só de giro de cotas e tem reduzido em relação à liquidez no mercado. E o número de cotistas de 147.500 cotistas segue aumentando, né. Dentro da carteira do fundo, então aqui a gente verifica, né, como é que está aí o patrimônio, né, o balanço do fundo. Então o fundo hoje tem 1,9 bilhões em imóveis, 71 milhões em caixa, então isso aqui é uma boa, né, que também dá uma proteção legal para o fundo. O fundo tem um bom caixa aí, né, para cobrir, né, certas possíveis inadimplências, né, ou falta de receita. Obras financiadas, então temos aqui 3 financiamentos, né, é o do Fernão Dias, é aquele que vai ter agora um dos inquilinos saindo agora em janeiro, né, de 2023, né, que representa 2% da receita do fundo. Tem aqui também o CRI do Alianza Parque e do Castelo 57, que está em obras, né. Então, somando-se, fazendo aqui o resultado, né, dos ativos e dos passivos, o fundo tem um patrimônio líquido hoje de 1,7 bilhões de reais.
Indicadores operacionais. Então, o aluguel médio do fundo, né, está próximo aqui ao aluguel médio de mercado. O aluguel médio do fundo está superior, inclusive, ao de mercado, né? R$ 22,40 por metro quadrado é o aluguel hoje médio do VILG e do mercado 21,7%. A ocupação do fundo está 100% aí, né, nos últimos 9 meses. Então, o fundo realmente, como eu falei, a gestora pode ter essa mediana, né? Mas tendo bons imóveis é muito difícil fazer mau negócio, né? Então a gente vê aqui, está superior ao valor de mercado, os valores do aluguel médio do fundo, ele está 100% ocupado, né? Então são bons parâmetros que a gente vê. E os inquilinos também são bons, a gente vê que a inadimplência realmente quase não acontece, né? Bom, dentro do portfólio a gente verifica que o fundo tem 57 inquilinos, 57 locatários dentro do seu portfólio, são 16 imóveis em 7 estados da federação e mais de 600 mil metros quadrados de área bruta locável própria, né? Então são 65 locatários diversos, porque aqui é 57, mais aí o Mercado Livre, a DHL, o Boticário, a Fast, a Trackfield, a Pet Love, a General Mills e entre outros. E individualmente, né, o que representa mais aqui na receita do fundo é a Tok Stock, né, com 14%, né, da receita bruta do fundo aí, né, 14% vem da Tok Stock e 7% vem de prêmios de locação. Ó. Prêmio de locação tem a segunda maior aí. Tem a Magazine Luiza, Ambev, né, grandes empresas dentro do portfólio. Então isso aqui é interessante, são bons parâmetros para quando você vai investir um fundo. É um fundo bem diversificado. Então, aquelas vacâncias que podem acontecer não vai ter um impacto tão grande, né? São 65 locatários, né? 7 imóveis, então realmente, e empresas aí renomadas no mercado. Tipos de contrato, então 21% são atípicos e 79% são contratos típicos. Segmento aqui, maioria é e-commerce, transporte e logística. Então, como eu falei, tem 7 estados aí, representações em imóveis, né? A maioria está em Minas Gerais, 33%, né? E seguindo então aqui no portfólio, o vencimento dos contratos, vencimento médio de 3,6 anos. Então é um vencimento que não é tão longo, né? Um vencimento aí de médio prazo, né? E é um fundo que a gente tem que estar sempre acompanhando aqui os contratos, as renovatórias, né? Mas praticamente metade dos contratos vencem a partir somente de 2025. Principal índice de reajuste deles ao IPCA, 67%, 33% ao IGPM. Tempo médio aqui, né, 62%, normalmente é o tempo de aviso prévio médio, né, acima de 6 meses. A gente vê ali que teve de 12 meses, né, alguns. Normalmente, tipo de multa são os saldos remanescentes, não são até 3 aluguéis, né, 44%. E as garantias aqui tem diversas aqui, né. Aqui são os imóveis, as localizações, o Extrema Business Park, né? Então tem aqui o Caxias Park. Apesar dessas duas né, rescisões nesse imóvel, né? Ele é um imóvel, Duque de Caxias é uma cidade, um polo industrial importante, né? A localização é muito boa, né, do município em relação aos grandes modais. Então fica ali perto da Avenida Brasil, que é a BR-101, fica próximo à Avenida Presidente Dutra, que liga São Paulo, né, a BR-101 que liga Espírito Santo e liga Santos, né, o Porto de Santos, também liga lá o Porto de Itaguaí, também tem o Arco Metropolitano que fica próximo, que liga ao Porto de Itaguaí, né, e a Magé. Tem também ali o aeroporto Galeão, que fica do lado de Duque de Caxias, tem ali o aeroporto Santos Dumont, tem o Porto do Rio de Janeiro. Então é um imóvel bem localizado, na minha opinião. Então faça uma leitura aqui mais detalhada para você entender, ver as localizações, né? Ver os prós e os contras dos imóveis e se realmente são imóveis que têm boas localizações, que também é um estudo que você tem que fazer quando você vai investir no imóvel de logística, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do VILG 11, Fundo de Logística. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Ajuda a gente aí a disseminar essas informações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe com a gente se você é curtido do VILG 11, né? Qual o percentual da sua carteira hoje? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.